Olá, sejam muito bem-vindos ao Roxane Recebe. Hoje tenho o maior prazer de começar esse quadro recebendo Jaqueline Lopes, que além de contadora tributarista, também é uma das minhas mentoradas em oratória, mas hoje vamos falar sobre contabilidade. O assunto do momento, taxação do PIX. Vamos conversar sobre isso? Também vamos conversar sobre como a oratória ajudou Jaqueline a se desenvolver ainda mais na sua profissão. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro Roxane Recebe. Obrigada, Roxane. Olá, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer, a Roxane por esse convite para estar aqui hoje, inaugurando esse quadro dela, não é isso, Roxane? Com certeza. Estamos aqui inaugurando. Roxane, além de minha mentora, virou aí minha grande amiga e fui convidada hoje para falar desse assunto que está sendo tão polêmico para a nossa população brasileira, né? Isso, Jaqueline. Então vamos começar falando sobre essa polêmica. O que é verdade com relação a essa taxação do PIX? Existe de fato uma taxação ou é uma má interpretação? Roxane, veja só, esse assunto desde dezembro, quando foi alterada a legislação do imposto de renda, em novembro, desde dezembro que tem sido aí o assunto do momento, totalmente polêmico. Em janeiro, meu mês de janeiro foi total de reunião com clientes, de consultoria com pessoas físicas, tentando entender como vai funcionar a partir de agora e como as pessoas têm que se organizar a partir de agora. Veja só, o PIX, na verdade, ele não foi taxado. A transação de PIX e recebimentos, pagamentos e recebimentos, continua da mesma forma que era antes. O que foi que alterou com essas mudanças? Alterou o limite de pessoa física, que aumentou o limite de isenção para imposto de renda, e de pessoa jurídica, que passou de 6 mil para 15 mil, de pessoa física passou de 2.559 para 5 mil reais. Então, na verdade, agora em 2026, nós temos muito mais limites do que antes, para ficar isento de imposto de renda. Porém, com essas mudanças vieram também o aumento da fiscalização, E aí é o que está pegando o povo brasileiro, que fazia aqueles recebimentos, pagamentos que não eram comprovados anteriormente, não ia na declaração. Roxane, por exemplo, você chegava, já que eu estou precisando de dinheiro no PIX, me passa 100 reais aqui que eu te dou em mãos. Então, assim, essa prática, a partir de agora, tem que acabar, porque entrou na minha movimentação financeira, os recebimentos, automaticamente eu vou ter que estar aí justificando. Então, mamãe não pode mais me emprestar 500 reais para eu completar aqui, para pagar uma conta e eu depois devolver em mãos para ela. Pode, porém, vamos observando essas práticas de recebimento. Eu recebo muito valor na minha conta, esses valores excedem os limites de isenção. Por exemplo, o limite de isenção hoje é 5 mil reais. Então, na cabeça das pessoas, elas interpretam que só tem 5 mil reais para fazer de transação. Não, você pode continuar fazendo as suas movimentações normalmente. Porém, essas movimentações, o que você tem que se atentar é se você está informando ou não na sua declaração. Para eu informar, por exemplo, pagamento de escola de menino, eu consigo o comprovante. Pagamento de algum exame médico, algum atendimento médico, tenho ali o comprovante. São as despesas que você consegue deduzir no seu imposto de renda. Vou na feira, faço a feira ali, compro minhas coisas. Eu preciso pedir a nota fiscal, colocar meu CPF naquela nota fiscal. Aquilo ali já ajuda a declarar esse dinheiro ou aquilo também não influencia em nada? Veja só. Na legislação, tudo tem que ter nota fiscal recibo, Porém, isso não vai influenciar na questão dos seus recebimentos e pagamento ou no seu imposto de renda, pois não é uma despesa dedutível, certo? Despesa com a feira da sua casa, despesa com compra de roupas, calçados, enfim. Despesa com pagamento da sua mão de obra da sua casa, não é uma despesa dedutível no seu imposto de renda, certo? Porém, se você tem pagamentos
tributos muito superior aos seus recebimentos, você tem que estar justificando. Como é que você está pagando, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito de R$ 20.000 todo mês, se você declara que recebe só 2 salários mínimos? Então vamos... assim, essa conta não fecha. E essa conta que não fecha é que vai ser analisada pela Receita Federal a partir de então. Jaqueline, você entrou num ponto interessante. Falou em cartão de crédito. Tem uma amiga, uma conhecida, que aí a gente brinca, inclusive, que ela faz dinheiro com o cartão de crédito. Ela recebe salário, paga todos os cartões. E o limite do cartão vira dinheiro. Compõe sua renda. Vira dinheiro. Nesse caso em específico, também cai na malha? Sim, por quê? Porque ela vai ter aí uma conta, né? Uma fatura muito alta, e ela vai estar declarando que recebe só de salário, por exemplo, R$ 2.000. E essa conta que ela passa o cartão para receber esse valor, teoricamente, se a maquineta for em nome dela, essa maquineta seria esse valor recebido seria uma renda, um rendimento tributável. Então, mesmo ela pagando os tributos referentes ao cartão, a maquineta... Sim, porque aí ela está pagando somente a taxa da maquineta, não é tributos. A questão dos tributos é imposto de renda sobre a renda que ela está recebendo daquele valor. Entendi. Seria, no meu caso, por exemplo, se eu presto um serviço e eu passo esse serviço no cartão, para mim ele é um rendimento tributável que eu tenho que colocar na declaração da minha empresa, emitir nota fiscal para justificar aquele valor que está entrando e pagar imposto sobre. Entendi. E se passar o cartão da própria empresa, na maquineta da empresa? É uma prática legal, porque aí você está tendo a despesa e você está tendo uma receita que está entrando, porém você não está pagando imposto sobre o valor. Você não vai emitir uma nota fiscal para você mesmo. Perguntando isso porque eu já vi uma amiga fazendo dinheiro para fazer compra fora e comprar o produto. É uma prática, na verdade, que existe no mercado, né? Mas é uma prática legal e é uma prática que pode sim vir a ter problema de malha fina agora com a intensificação da fiscalização. Entendi. Então, quem é MEI e que faz esse tipo de processo para poder fazer compra de produto para voltar para a empresa, está fazendo errado. Quem é MEI tem que fazer, primeiramente, essa separação entre sua pessoa física e pessoa jurídica. Porque, normalmente, se ele faz essa prática, o cartão deve ser da pessoa física, deve passar na maquineta da pessoa jurídica, enfim, deve ser aí, seu financeiro deve ser aquele bolo doido, né? Ninguém sabe o que é da pessoa física, ninguém sabe o que é da pessoa jurídica. Porém, tem que haver essa separação. Até mesmo porque para respeitar o limite do MEI. Se você não respeita o limite do MEI, que é 81.000 anual e 6.750 mensal, o MEI, pela legislação, não é obrigado a ter uma conta jurídica. Então, para a Receita Federal, tudo que eu movimento na minha física é da empresa. Então, pode contar como limite da empresa. Entendi. Quando você tem esse controle de ter uma conta jurídica e ter uma conta para o seu CPF, você já consegue fazer essa separação e justificar também, tanto na declaração jurídica como na declaração física. O que é muito difícil, né? Porque para quem é prestador... Não é impossível. Quem é prestador de serviço? Vou dar o meu exemplo. Eu sou eu empresa, né? Então, eu sou prestadora de serviço, todos os trabalhos que eu faço, inconscientemente eu entendo que ali são os meus pagamentos pelos meus serviços. Sim. Né? Mas automaticamente o meu Prolabore, ele tem um limite daquele valor. Então, como eu, enquanto empresa, que eu viajo, gasto combustível, uso meu carro para trabalhar, para fazer tudo, volta tudo para a empresa e ao mesmo tempo volta para casa. Como eu posso utilizar o dinheiro da empresa, que em tese eu entenderia que é meu, para custear o uso desse carro que eu utilizo, a gasolina, enfim, como eu posso fazer isso e não tirar da forma errada esse dinheiro da conta empresarial para a conta física, sem ser Prolabore? Perfeito. É justamente fazendo essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Ainda que você seja a sua única mão de obra da sua empresa, ela é uma outra pessoa. Ela não é Roxane CPF. Ela é
uma pessoa jurídica. Então, nós estamos falando aqui de duas pessoas diferentes, tá? Então, o que você tem que começar a fazer? Separar tudo que é de receita, ou seja, recebimentos. Se você é contratada para fazer uma palestra em outra cidade, esse valor não é de Roxane pessoa física, esse valor é da empresa. Você vai ter custos para ir fazer a execução daquele serviço. Você vai ter viagem, você pode ter uma hospedagem. Então, tudo isso você tem que ter notas fiscais emitidas em nome da empresa. Entendi. Quando você emite a nota fiscal do recebimento e pede nota fiscal dessas despesas, você vai poder analisar ali quanto você teve realmente de lucro naquela operação. Aí, esse valor que ficou, no caso, líquido na empresa, ele pode ser distribuído ao sócio, tanto com pagamento de prolabore, porém, o pagamento de prolabore, ele tem incidência de imposto, né, de imposto de renda e de INSS, como se você faz a contabilidade aí de forma correta, faz toda a sua apuração, demonstrações, assistido por um contador, balanço patrimonial, DRE, e você comprova lucro na empresa, esse lucro ele pode ser distribuído para os sócios esse ano até R$50 mil isento. Até ano passado, acima de qualquer valor, poderia ser distribuído isento. Porém, com essa mudança também na legislação, houve também a mudança na tributação de lucros e dividendos. É muita mudança. Muita Casca de banana. Para quem não está acostumado nem a separar uma conta da outra, que dirá entender tudo isso. Então, é importante ter um contador. Justamente. Então, assim, é realmente importante você ter essas orientações a partir de então, né? Para evitar problemas futuros aí com o fisco, cair em malha fina. Muitas vezes cai em malha fina somente por falta de orientação, porque você faz de uma forma, mas poderia fazer de outra que não ia ter custo nenhum e ia seguir de acordo com a legislação. E você não tendo essa orientação, você vai seguindo como sempre veio, né? Por exemplo, nessa mistura aí de pessoa física e pessoa jurídica, você pode sim ser autuada lá na frente, porque você está pegando dinheiro da empresa, passando pela sua conta, não, esse dinheiro aqui foi que eu paguei combustível, paguei isso, e você poderia evitar simplesmente pedindo nota fiscal em nome da empresa e registrando na contabilidade da sua empresa, sem ter um custo a mais por isso. É muita casca de banana. Então é muito importante você que é empresário, que é MEI, procure um contador, inclusive quem é MEI, né? Tem aquela falsa ilusão de que MEI não precisa ter um contador, mas é necessário ter pelo menos uma orientação inicial. Mas agora você deu um show aqui de desenvoltura, de competência, é um assunto muito amplo, a gente não consegue falar tudo aqui. Já deixo aqui para vocês os contatos da Jaqueline depois, quem quiser procurar para ter essas orientações. Siga no Instagram. Siga a Jaqueline. A gente está postando diariamente conteúdos, né? Agora vamos iniciar os conteúdos voltados para o imposto de renda pessoa física e vamos falar muito aí nessas alterações, no que vai influenciar no seu imposto de renda, no que você vai precisar declarar, como você precisará se organizar daqui para frente. Diariamente a gente está dando dicas lá no nosso Instagram, gravando muito conteúdo. Vocês podem seguir lá e ficar bem informado, né? Não correr o risco aí de cair em malha por falta de orientação. Não perca essa orientação e eu já aproveito falando dessa desenvoltura maravilhosa dela. Jaque, você foi nossa aluna, é uma das nossas alunas, nunca deixou de ser, na verdade, porque eu fico ali toda hora aperreando, né? Toda hora eu fico ali cobrando, perguntando, cadê isso? Então, terminou o nosso processo, mas a gente continua tendo esse contato maravilhoso. Com certeza, Roxane, muitos projetos ainda virão, viu? E a gente junta. Mas, Jaque, eu queria que você falasse aí um pouco para quem está nos assistindo. Qual foi o momento, assim, que você deu aquele start de que aconteceu alguma coisa, alguma dificuldade, você passou e deu aquele start de, não, agora eu preciso procurar um profissional e melhorar a minha comunicação? Veja só, em outros podcasts que eu já fui convidada, eu sempre gosto de começar falando um pouquinho da minha história, né? Eu sou filha de Serra Talhada, mais precisamente
Sou da zona rural, né? Nasci na zona rural, meus pais são agricultores. E eu, desde criança, sempre tive na minha mente que eu precisava estudar para mudar tanto minha situação como a da minha família. E assim eu fiz. Sempre fui muito dedicada aos meus estudos, sempre fui uma aluna muito aplicada. A maioria das pessoas que iniciaram os estudos comigo pararam aí no ensino médio, mas eu sempre soube que eu queria mais e porque seriam meus estudos que iriam mudar totalmente tanto a minha situação como também a da minha família, a das pessoas que viriam após mim, né? Então, Roxane, me dediquei, me formei, comecei a empreender na contabilidade. Sempre fui muito dedicada tecnicamente, sempre busquei fazer outros cursos, especialização, aplicar isso aos meus clientes, porém, com o tempo, eu senti que isso não era mais o suficiente, que eu precisava mostrar isso. Eu saber não era o suficiente, só eu saber não era o suficiente. Só eu te atender aqui e fazer o melhor pela tua empresa não era o suficiente. Eu precisava ter um alcance maior de pessoas. Nada melhor que usando o digital para isso, né? Porém, tinha aquela vergonha de gravar vídeos, ser mais tímidas. Eu sempre fui, como uma amiga minha disse, sempre fui amostrada com as pessoas que eu tenho intimidade. Mas com as pessoas que eu não tinha tanta intimidade, eu era aquela menina mais tímida, chegava caladinha, tinha vergonha de me pronunciar onde tinha um público maior. Então foi aí que eu senti a necessidade de procurar alguém para me ajudar a destravar essa comunicação. Jaqueline, ela começou fazendo um curso de 15 horas com a gente. Isso. Depois desse curso, buscou a mentoria. Depois da mentoria, Jaque, em que a gente conseguiu te ajudar? Assim, o que é que você pode dizer, Roxane? Isso aqui era uma dor e hoje depois da mentoria eu consegui mudar, transformar isso. Roxane, foram muitos, viu? Foram muitas técnicas que a gente ia vendo na mentoria. Eu nunca fui de ver aquelas técnicas, assistir a aula e simplesmente colocar na gaveta. Eu sempre fui colocando já em prática, vendo os nossos exercícios práticos, né? Que foi dar entrevista em rádio, vários outros exercícios práticos. Isso foi me ajudando e me mostrando que eu era capaz, sim. E o engraçado é que logo no período que a gente estava fazendo a mentoria, né, criando essas práticas, ela recebeu um convite e ficou com medo. Isso, e aceitou dar aula, por exemplo. Justamente, que era algo também que eu já tinha falado para mim mesma que eu não tinha vocação para ser professora, mas eu nunca tinha tentado dar aula antes, porque na minha cabeça eu não era capaz de dar aula, de chegar em uma turma, porque isso era uma das minhas travas, enquanto criança, era a apresentação em sala de aula. Eu sempre fui uma aluna muito aplicada, mas quando chegava nas apresentações, eu só ia porque eu precisava passar. Mas aí foi algo que Roxane também me ajudou, né? Recebi esse convite para dar aula. Roxane, eu não vou conseguir. Roxane, você vai conseguir. Fui, consegui, adorei. E agora mais convites. E aí, a resposta? Então, gente, a pergunta foi qual foi o ponto, né, que eu senti que me destravou, o start. Na verdade, não foi um único ponto, foi o percurso, né, tudo que a gente percorreu na mentoria, todas as técnicas e o principal, o encorajamento de Roxane, viu, gente? Porque literalmente ela pega na nossa mão e diz: você consegue, é técnica, vá, você consegue, você é capaz. E a gente vai com medo, né, tremendo, mas quando a gente vai lá e consegue, a gente vê que o que ela fala, as técnicas que ela nos ensina realmente faz toda a diferença. Eu sempre admirei muito, né, pessoas que dão palestra, quem pega no microfone vai lá pra frente e tal, sempre admirei.
Queria ir, mas E tinha eu medo. achava que todo mundo ia porque todo mundo tinha coragem, não sentia medo, não sentia aquele friozinho na barriga. Mas na mentoria, a Roxane foi me mostrando que não era bem assim, né? Todo mundo vai com medo, vai tremendo, porém vai usando aí suas técnicas de oratórias, os segredinhos que Roxane ensina, e todo mundo dá aquele show. Então, por que eu não, né? Então, isso me ajudou demais, vem me ajudando. Estamos evoluindo aí ainda, né? Estamos em processo, temos alguns outros projetos, com Roxane com certeza do meu lado, e vocês ainda vão ver muita coisa por aí. Então, para quem não conhece a nossa metodologia, que ainda tem medo, que é tímido, que quer fazer, tem medo de arriscar, acha que é um investimento. Na verdade, não acha que é investimento, acha que é um custo. O que você diria para essas pessoas? Não é um custo, gente, é um investimento e assim, que vale muito a pena, nos traz muito retorno. Antes de iniciarmos aqui a gravação, né, Roxane estava contando um caso aqui de uma mentorada dela, o quanto ela conseguiu se destacar na sua carreira, apenas no início, né, Roxane, da mentoria. E assim, eu venho me destacando muito também enquanto profissional, enquanto contadora, com a minha comunicação, desde que eu comecei a treinar minha comunicação. E devo muito isso a Roxane. Não vamos falar em números, mas essa evolução financeiramente, valeu a pena o que você gastou? Sim, com certeza. Muito, hein? Com certeza, porque quando você se destaca enquanto profissional, não basta você ser bom tecnicamente, você tem que comunicar que é boa. As pessoas só acreditam que você realmente é boa quando você comunica isso, e isso reflete também no nosso financeiro, tá? Então é isso, comunicação não é só melhoria de desenvoltura, mas também retorno financeiro. Com certeza. Jaqueline, muito obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz em ouvir todas essas suas palavras com relação às travas que eu consegui te ajudar, onde eu consegui te ajudar. Isso faz parte dessa minha nova missão. Para quem não sabe, eu em 2020 tive câncer de mama e foi aí que eu fiz esse meu processo de transição de carreira, onde eu percebi que todo o conhecimento que eu tinha não podia ficar só terminar comigo, precisava passar para frente. A partir disso, a gente começou mais forte com relação às mentorias. Eu já fazia cursos, mas não tão forte como a gente faz hoje. E ouvir isso de você, ouvir que realmente a minha missão aqui de ajudar, de contribuir, de fazer com que vocês cresçam, não só profissionalmente, pensando em financeiro, mas nas relações que vocês têm com as pessoas, de saber se comunicar melhor, em saber expressar melhor, colocar melhor essa tua ideia para fora. Então, isso me deixa muito feliz. Muito obrigada por acreditar, por confiar em mim naquele momento. Hoje já tá mais fácil, né? Então, muito obrigada por isso e obrigada por participar com a gente aqui no nosso primeiro Roxane Recebe. Obrigada. Eu que agradeço, Roxane, agradeço pelo convite, né, para participar, para ser a sua primeira convidada aqui no seu novo quadro, e agradeço também por toda a sua contribuição na minha vida enquanto profissional, por todo o encorajamento. Gente, ela encoraja, viu? Eu chegava com alguns projetos, é porque a gente não falou nem um terço aqui, mas eu chegava com tantos projetos. Roxane, eu não consigo. E ela consegue, você vai fazer isso. E fazia comigo treinamento à noite, online, quase de madrugada, e no outro dia eu estava lá dando um show. Tenho muita gratidão por tudo, minha amiga. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter nos assistido até agora. Fiquem ligados que logo, logo tem a edição 2.